galera, olha só, não perdeu tempo não, né? Tomou só um cafezinho, uma aguinha, que é importante estar hidratado. Vem aqui comigo, vamos dar continuidade na nossa aula de coesão textual. Parte 2 agora, para a gente continuar o nosso próximo bloco, tranquilo? Então, olha só, nós estávamos falando sobre isso daqui, sobre a nomenclatura do processo de coesão textual. E a gente estava trabalhando a coesão referencial em cima dos elementos endofóricos, que é exatamente a referência de um elemento a outro dentro do texto, ou seja, essa conexão, essa ligação entre os elementos. E aí nós percebemos que tinha a coesão anafórica e a coesão catafórica. Estudamos o primeiro exemplo, que foi de coesão anafórica. O exemplo em questão, João era casado com Maria, ontem ele a viu aos beijos com outro homem, hoje ambos vivem separados. E percebemos que o pronome ele, o termo pronome a e aqui o termo ambos fazem referência a termos anteriores. O ele, referência a João, o a, referência a Maria, e ambos faz referência tanto a João quanto a Maria, evitando assim a repetição das palavras João e Maria. Até aí tudo bem, não é? Só que isso pode dificultar a tua mente num outro momento, em cima dos pronomes demonstrativos. Tanto é que eu vou dedicar aqui, eu estou apresentando a coesão, tanto referencial quanto sequencial. Mas eu vou dedicar aqui uma aula só para pronomes e uma aula só para conjunções, para a gente cada vez mais detonar isso daqui, tá? Então, olha só. Olha esse segundo exemplo, ainda da coesão anafórica. Eu tenho Neymar e Negueba são jogadores de futebol. Este é craque, aquele é pereba. E aí você para e pensa, eu acredito que todo mundo que está em casa conheça o Neymar, que é o jogador da seleção, jogador do Barcelona, só que talvez nem todo mundo conheça o Negueba. Eu já adianto, o Negueba é um jogador do Flamengo. Diz para mim, quando eu coloco este é craque, aquele é pereba, quem é o craque? Aí a maioria, o craque só pode ser o Neymar. Para mim não, craque é o Negueba, porque eu sou Mengão, e craque para mim só prata da casa. O Neymar é um firuleiro. Agora, deixando a brincadeira de lado, vem aqui comigo, ó. Eu utilizei os pronomes este e o pronome aquele. E a gente vai entender como é que isso funciona, tanto na hora de fazer uma questão, quanto na hora de escrever. Eu tenho 3 pronomes demonstrativos de excelência, que são o pronome este, o pronome esse e o pronome aquele. Eles servem para diversas situações, como para poder mostrar qual é a pessoa do discurso, a relação temporal, mas basicamente a relação da posição do espaço é o que nos interessa de forma mais abrangente. E aí você entenda, em todo ato de comunicação, eu sempre tenho emissor e receptor. Não é verdade? Então, quando eu trabalho com os pronomes este, esse e aquele, o este sempre fica próximo do emissor, que é a pessoa que fala, o esse sempre vai ficar próximo do interlocutor, que é a pessoa que ouve, e o aquele sempre distante de ambos. Então, imagina o seguinte, eu sou o emissor, você que está em casa é um interlocutor, aí eu pego esta caneta, aí eu digo para você, eu sou o emissor, ó. Aí eu digo assim, ó, esta caneta é vermelha, porque está na minha mão e está próximo de quem? Do emissor. Agora eu entrego para você. Segura aí, por favor. Ó. Segura, não deixa cair não. Ó. Segurou? Segurou, né? Então eu falo assim, ó, essa caneta é vermelha. Eu falei azul? Tô ficando doido, né? Então, ó, é vermelha, ó. Sei lá, eu acho que eu falei vermelho ou azul, não sei. Então, ó, comigo, esta caneta. Contigo, eu digo essa caneta. Até aí tudo bem, não é? Imagina, para você poder entender melhor, tem uma criança aqui. Aí eu pego, criança correndo, no meio da rua. Aí eu pego assim, tá no meu colo. Aí eu falo assim, fulano, esta criança é seu filho? Até aí tudo bem, entendeu, né? Agora a criança está correndo, aí você pega a criança. Aí eu falo, ih, criança, fulano, essa criança é seu filho? Então, ó, comigo, esta caneta. Contigo, essa caneta. E se eu jogar longe? Aquela caneta. Opa! Acredito que agora todo mundo já tem entendido. Agora é o seguinte, quando eu estou produzindo um texto, a gente tem a questão da tradição. E é óbvio que pela questão da tradição, se o camarada vai utilizar
o pronome demonstrativo para fazer referência a termos anteriores, ó, preste atenção, a termos anteriores, ele vai apresentar 2. Ele não vai apresentar 3. Ele não vai ter o elemento intermediário ali. Ele vai ter só 2 elementos. E se eu só tenho 2 elementos, eu tenho o elemento mais próximo e o elemento mais distante. Quem vai ser o elemento mais próximo? O este. Quem vai ser o elemento mais distante? O aquele. Então aqui, ó, Neymar e Negueba são jogadores de futebol. Este é craque. Opa, o este faz referência ao termo mais próximo. Quem é o termo mais próximo? O termo mais próximo é o Negueba. E o aquele faz referência ao termo mais distante. Quem é o termo mais distante? O Neymar. Até aí, tudo bem? Beleza, né? Show de bola. Então, neste texto, o craque é o Negueba e o pereba é o Neymar. Foi? Belezinha? Olha agora o exemplo do termo catafórico. Então, agora a gente vai apontar para um termo posterior. Então, se antes o anafórico apontava para cima e para trás, o catafórico ele vai apontar para frente e para baixo dentro desse texto. Então, aqui, ó, eu coloco, ele jurou aumentar o salário dos professores. O prefeito Eduardo Paes. Dá até vontade de rir, ó. Vem aqui comigo, ó. Este ele está fazendo referência a quem? Está fazendo referência ao Dudu, né? Ao prefeito Eduardo Paes. Eduardo Paes está antes ou depois do ele? Está depois. Então, isso é a chamada referência catafórica. Olha outro exemplo aqui. Dele eu só quero a pensão dos meus filhos. Travessão, ó. Romário. O dele está fazendo referência a quem? Está fazendo referência a Romário. Romário está antes ou depois do dele? Está depois. Então, é referência catafórica. Então, meus companheiros, vamos parar para pensar. Referência anafórica e catafórica. Difícil ou fácil? Fácil, não é? Só apresentei uma nomenclatura diferente. Agora, vamos dificultar a coisa. Vamos entrar na coesão esofórica. Então, quando eu falo de coesão esofórica, a gente já está ligado que vai fazer referência a um elemento fora do texto. Olha esse primeiro exemplo. Ele usava uma camisa preta bem apertada, mostrando todo o seu físico. Eu olhei e reparei que ele também olhava para mim. Este ele possui algum referente dentro desse texto? Para e pensa no ele que nós apresentamos no texto do João. Lá no exemplo do anafórico. Tá aí no teu material, na tua mão, pega. O ele do exemplo do João estava fazendo referência a quem? A João, que estava dentro do texto. Aqui, ó, não possui um referente. Então, está apontando para fora do texto. Isso é uma referência esofórica. O máximo que eu consigo aqui é dizer que se trata de um elemento masculino. Eu não sei quem é, mas sei que é masculino, porque é um pronome masculino. Ele. Vamos continuar. Ele usava uma camisa preta bem apertada, mostrando todo o seu físico. Eu olhei e reparei que ele também olhava para mim. Este eu, tem algum referente aqui dentro do texto? Está escrito eu, Sidney? Está escrito aqui? Não está. Então, também aponta para onde? Para fora do texto. Então, também é uma referência esofórica. E aqui ainda é pior. Além de eu não saber quem é, não tem como eu dizer se é um elemento masculino ou feminino, porque o eu é unissex. Tanto faz para homem quanto para mulher. Então, ó, tem nem como dizer. Essa frase pode ter sido dita por um homem ou pode ter sido dita por uma mulher. Vamos pensar agora na situação de contexto. Imagina que você que está em casa aí agora está usando uma camisa preta. Não. Vamos pensar aqui, ó. Eu acho que dá para ver daí. Não dá para ver daí? Dá para ver que aqui tem um computador, não dá? Um computador preto. É preto. Aí aparece cinza, né? Então, olha só. Imagina que aqui é o camarada. Aí eu digo assim, ó. É o Atadolfo. Aí eu estou falando contigo, ó. E falando com quem? De quem? Do Atadolfo. Eu digo assim, ó. Ele usava uma camisa preta, bem apertada. Mostrando todo o seu físico. Eu olhei e reparei que ele também olhava para mim. Neste contexto que eu apresentei, quem é o ele? É o Atadolfo. Quem é o eu? O Sidney. Está começando a entender o processo de contexto, o processo de referência? Vamos para um próximo exemplo para ficar mais claro.
Olha a frase, amanhã eu faço aniversário. Imagina o seguinte, imagina que você ligou agora o teu computador e a primeira coisa que você viu foi essa tela aqui. Eu nem estaria aqui, ó. Pá, não estou aqui. Só a tela. E o que estaria escrito? Amanhã eu faço aniversário. Só isso. Só isso. Vamos supor, não vamos nem pensar em computador, vamos pensar numa sala de aula. Você entrou na sala de aula, olhou para o quadro, você foi o primeiro a entrar na sala de aula, não tinha mais ninguém. Olhou para o quadro e estava escrito, amanhã eu faço aniversário. Aí você me responde, se você foi o primeiro a entrar, você viu quem escreveu? Você viu quando foi escrito? Então, além do eu, que notoriamente vocês estão, óbvio, né, pensando que é esofórico, o amanhã também é esofórico. Olha só o eu. Quem é esse eu? Não sei quem é o eu, não tem um referente aqui. E amanhã? Que amanhã é esse? Ah, se é amanhã, ué. Depois de hoje. Não. Imagina o seguinte, esse amanhã não tem um referente aqui. Não tem um contexto. Como é que eu vou dizer quem é o referente? Não tem como. Se eu tiver numa segunda-feira, o amanhã vai ser terça. Se eu tiver numa quarta, o amanhã vai ser quinta. Se eu tiver num sábado, o amanhã vai ser domingo. Então, eu dependo de contexto. Então, toda data indeterminada é um elemento esofórico. Então, meu companheiro, quando você trabalha as estruturas temporais dentro do texto, você tem de ficar ligado se há um contexto ali para que o leitor consiga entender, tá? Então, vamos criar um contexto aqui agora. Eu olho no fundo dos teus olhos e digo, amanhã eu faço aniversário. Amanhã, ó, eu estou gravando aqui hoje numa terça-feira. Amanhã vai ser o quê? Uma quarta-feira e quem vai ser o eu? Sidney Martins. Tranquilo? Vamos para um novo exemplo para a gente poder entender isso aqui agora, ó. Olha a frase, eu te amo. Vou até, ó, utilizar o espaço todo para você se sentir amado. Eu sei que estudar na videoaula, né, você fica sozinho aí, carente. Então, olha só, ó, eu te amo. Mesma situação. Chegou, entrou numa sala e estava escrito, eu te amo no quadro. Você viu quem escreveu? Você sabe para quem foi escrito? Então, você não tem como dizer nem quem é o eu, nem quem é o te. São elementos que apontam para fora do texto. São elementos esofóricos. Agora, eu vou criar um contexto. Eu olho no fundo dos teus olhos e digo, eu te amo. Quem é o eu? Sidney. Quem é o te? Você que está em casa. Beleza? Vamos dificultar mais um pouquinho. Imagina que a gente está dentro de uma sala. Aí você levanta para beber uma água. Vai lá beber uma água. Quando você volta, tem um bilhetinho em cima da sua mesa, escrito eu te amo. Está na sua mesa. Para e pensa. Eu continuo tendo elemento esofórico? E aí, pensou? Continua, não continua? 1 ou 2? Não! Eu continuo tendo 2. O eu, você continua sem saber quem é. O te, você só sabe que é você pelo contexto. Ah, é assim, ó. O eu tá ali, ó. Botaram um bilhete, pode ter sido qualquer pessoa. Então, você não sabe quem é, então automaticamente você já pensa, é esofórico. Ah, mas o te, professor, eu sei que sou eu. É, mas você só sabe pelo contexto. Porque se estivesse na mesa de outra pessoa, seria outra pessoa. Se estivesse no chão, você ia pegar? Tá tão carente assim que tu ia pegar? Opa, é meu? Não, com certeza é meu. Não ia fazer isso, né? Então, ó, você só descobriu que é você. Porque se estivesse na mesa do amiguinho, seria o amiguinho. Se estivesse na mesa da amiguinha, seria a amiguinha. Agora, vamos dificultar isso daqui, ó. Você foi beber uma água. E quando você voltou, tinha um bilhete. Só que estava assinado. Eu te amo, assinado Sidney Martins. Aí responde, eu continuo tendo elemento esofórico? Sim. 1 ou 2? Agora só 1. O eu deixou de ser esofórico. Por quê? Porque ele aponta para Sidney que está o quê? Que está depois. E o te? O te, ele agora é esofórico do mesmo jeito. Então, ó, o eu, ele passa a ser
catafórico, porque está aqui, ó, apontando para um elemento que está depois. E o T continua sendo esofórico, porque você só sabe que é você pelo contexto. Se eu tivesse colocado Clara, eu te amo, Maria Joaquina, eu te amo, Atadolfa, eu te amo, aí eu teria um referente dentro do texto. Como não tem um referente dentro do texto, só você que sabe que é você, porque está em cima da sua mesa. Então, isso é referência esofórica, tá? Então, vamos lá, ó. Vou fazer o seguinte. Você já percebeu que no Enem, além dos textos, eles trabalham a linguagem que é verbal, empregada ali naqueles textos, e uma linguagem não verbal. E eles trabalham com o quê? Basicamente, para poder apresentar isso para o aluno, eles trabalham as charges, as tirinhas. Porque diante da charge, eu tenho como representar a linguagem não verbal, através das imagens que estão ali, e a linguagem verbal. Então, eu vou fazer aqui uma situação para a gente poder entender isso daqui, ó. Eu vou fazer alguns desenhos. Como eu não tenho várias cores, não tem como ficar maneiro pra caramba, né? Quem é esse daqui, ó? Sou eu, Sidney. Aí eu vou desenhar aqui agora outros professores, tá? Então, aqui, ó, quem é esse daqui, ó? É o professor de Química, é o Thiago Nunes, ó, o TH14, ó. Aí eu vou desenhar aqui agora um professor que a gente tem, que é um professor de matemática, trabalha com a gente, ó. Esse aqui é o Carlos Henrique, também trabalha aqui no curso. Aí se liga, Sidney, Thiago Nunes e Carlos Henrique. Aí eu vou criar uma conversa entre eles, ó. Aí eu coloco assim, ó. Ele é fofucho. Tá? Ele é fofucho. Aí o Thiago fala assim, ui, eu pego. Já devem ter percebido, né? Que o Thiago é um pouquinho diferente, né? Agora, o Carlos Henrique tá aqui, ó, pensando no lanche do McDonald's. Pá, beleza. Aí eu te pergunto, tá? Brincadeiras à parte, só zoando aqui porque eles são meus parceiros. Brincadeiras à parte, se liga só. Eu quero que vocês entendam que, apesar de eu ter aqui a imagem, eu não vou contabilizar isso como texto. Ah, tá ali, ó, o referente ali. Eu vou pensar sempre no texto escrito. Sempre no texto escrito. Ah, professor, mas como é que eu vou ficar sabendo que é você, o Tiaguinho e o Carlos Henrique? Porque eu disse aqui, na hora da prova ele vai trabalhar o Calvin, a Mafalda, a turma da Mônica, e você tem que estar habituado, porque sempre trabalham isso, beleza? Aí eu te pergunto, o ele está fazendo referência aqui. Está fazendo referência a quem dentro desse texto? Obviamente está fazendo referência ao Carlos Henrique. Ah, professor, não podia estar fazendo referência ao Tiaguinho? Ah, eu ia botar que ele é um pintor de rodapé. Aí você ia poder falar que é o Tiaguinho. Mas como eu disse que ele é fofucho, fofucho aqui no caso, pelo contexto da situação, é o Carlos Henrique. Aí eu te pergunto, é uma referência anafórica, catafórica ou esofórica? Aí muito aluno vai falar assim, ah, é catafórica, Sidney, porque o Carlos Henrique está depois. Não! A referência é esofórica, porque eu só sei que o ele é o Carlos Henrique pelo contexto. Porque se não fosse o Carlos Henrique aqui, se fosse um outro professor, se fosse o Renato Oliveira, seria o Renato Oliveira. E por aí vai. Também é ser fofucho do mesmo jeito. Agora, vou criar aqui uma questão que também tem a ver com isso. Ó. Imagina que eu desenho aqui um jornal. Aí eu boto a capa, eu boto o Globo. E eu escrevo assim, ó, editorial. Aí eu vou e coloco assim, ó, em recente editorial deste jornal. Aí eu destaco o termo deste e pergunto a quem está fazendo referência. Automaticamente você vai responder o Globo. Aí eu te pergunto, referência anafórica, catafórica
ou esofórica? Aí muito aluno vai pensar referência anafórica. Ah, está fazendo referência ao termo anterior. Gente, é dentro do texto. E que tipo de texto eu estou falando aqui? Ó, do editorial. Então, dentro do editorial não está escrito Globo. Então, eu tenho aqui uma referência esofórica. Eu descobri pelo contexto. Porque se aqui estivesse escrito extra, seria o extra. Se tivesse escrito JB, seria JB. Se tivesse escrito Folha de São Paulo, seria Folha de São Paulo. Imagina, você pega o jornal, ele está fechado. Então, você está vendo a capa. Na hora que você pegar o editorial e ler em recente editorial deste jornal, pela situação, você já sabe que é o Globo. Agora, pegou aberto já no editorial, aí leu em recente editorial deste jornal, o que você vai precisar fazer? Ih, caramba, eu não sei. Vou olhar a capa. E aí, pela situação, pelo contexto, você vai descobrir que é uma referência esofórica. O que eu consigo perceber? Que a referência esofórica, ela trabalha intimamente relacionada ao conhecimento de mundo. Então, é assim que a gente consegue trabalhar a referência esofórica. Caso contrário, vai ser muito difícil você conseguir buscar um referente, tranquilo? Então, além das possibilidades com os pronomes que nós já apresentamos aqui, vamos entender a possibilidade através dos termos sinônimos, de certa forma, dos substantivos. Só que aqui eu não vou pegar o sinônimo perfeito, até mesmo porque na língua portuguesa não existe sinônimo perfeito. Se fosse o caso, não teria por que ter uma nova palavra, se a gente já tem uma palavra que tem aquela significação. Imagina, professor, mas lar e casa é a mesma coisa. Mas você imagina, por exemplo, você falando que comprou um novo lar? Não, você imagina falando que comprou uma nova casa, não é? Então, sinônimo perfeito não existe, mas existe aquela palavra sinônima que se adequa àquela situação para a gente evitar o quê? A repetição. E em língua portuguesa, em produção textual, basicamente, a gente está trabalhando uma questão de generalização e uma questão de especificidade. Então, vem aqui comigo, ó. Eu tenho dois termos importantes, o hiperônimo e o hipônimo. Ó, hiper vem de coisa grande, ó, hipermercado, ou seja, é algo geral. Hipônimo, ó, hipotermia, não é quando diminui a temperatura, então, ó, coisa pequena, termo específico. Então, nestes exemplos aqui, eu te pergunto, ó, carro, Corsa, Gol, Fusca. Médico, pediatra e cardiologista. Onde é que está o geral e onde é que está o específico? Fala para mim, ó. O geral, carro e médico, não é? Beleza. E o específico? Corsa, Gol, Fusca, pediatra, cardiologista. Até aí, tudo bem. Aí eu te pergunto agora, ó. Peixe, é geral ou é específico? Aí você está pensando, caramba, fosse numa sala, né, de aula, eu ia falar assim, quem acha que é peixe? Aí todo mundo, que é geral, quem acha que é específico, quem não acha nada, Mas aqui não tem como, né? Então, ó, para e pensa um pouquinho. Peixe é geral ou é específico? Geral ou específico? Não tem como classificar. É geral em relação a quem? É específico em relação a quem? Eu não tenho um contexto, então se liga só. O Corsa só é específico porque eu tenho carro para comparar e perceber que é geral. Eu só tenho médico como geral porque eu tenho pediatra para comparar e perceber que pediatra em relação a médico é específico. Então, peixe aqui não está sendo comparado a ninguém. Então, não tem como eu classificar em geral ou específico. Para eu poder classificar, eu tenho que criar uma situação. Então, eu, por exemplo, poderia colocar aqui, ó, sardinha. Agora, o peixe em relação à sardinha, ele é geral ou ele é específico? Ele é geral. E a sardinha? A sardinha é específica. Esse peixe tem como virar um termo específico? Tem. Basta eu colocar aqui, por exemplo, ó, alimento. Aí agora responde para mim. O peixe em relação ao alimento, ele é geral ou ele é específico? Ele é específico. E o alimento, ele é o quê? Ele é geral. E a sardinha? Tem como a sardinha virar um termo geral? Vou testar a mulherada aí agora. Qual é a melhor sardinha que tem para fazer frita? Tu nem sabe, né? Não compra no peixeiro. A melhor sardinha que tem para fazer frita é a sardinha maromba. Não vem espinha, é sensacional. Então aqui, ó, sardinha maromba.
Então, a sardinha em relação à sardinha maromba é geral, e a sardinha maromba, como é um tipo de sardinha, é uma sardinha específica. Tenho certeza que deve ter tido gente aí que pensou em sardinha enlatada, né não? Sardinha em lata, mas não é isso não. Vem aqui comigo, ó. Então, se ligou nessa situação aqui agora, o que você vai fazer? Você vai anotar aí agora observação. É uma aula, não é uma aula? Então, anota aí observação e eu vou ditar. Pega o caderno e a caneta, por favor. Pega. Pegou? Deixa um espacinho reservado para você botar aquele quadrinho e agora anota aí, ó. Não existe geral ou específico. Ponto. Haverá sim, vírgula, a partir de um contexto. Ponto. Assim, algo pequeno poderá se transformar em algo enorme. E aí diz para mim, você já viu algo pequeno se transformando em algo enorme? Vou te mostrar agora! Então vem aqui comigo, ó. Algo pequeno se transformando em algo enorme. Algo pequeno se transformando em algo enorme. Algo pequeno se transformando em algo enorme. Ou seja, quando eu transformo um termo específico num termo geral diante de um contexto. Ficou pensando besteira, não é? Sei que ficou pensando. Então olha aqui comigo, ó. Acompanha para a gente poder entender isso melhor. Ó. Eu boto assim, ó. Vamos trabalhar. Eu boto assim, ó. Alimento, legume, batata e tomate. Eu não sou professor de biologia, então eu vou trabalhar da mesma forma que o cara que trabalha lá na feira, lá perto de casa, falou comigo, beleza? Talvez o professor de biologia deva chegar e falar assim, ó, isso daí não é fruto, isso é uma leguminosa. Eu já não sei. O cara da feira falou para mim que tomate é fruta. Então, diante dessa situação, eu te pergunto, se a gente encarar isso daqui como um texto, esse texto ele está coeso, não está? Mas ele está coerente? Aí você vai olhar e vai falar, ué, alimento, legume, batata, tomate. Opa, tomate não é legume. Tudo bem que é alimento, mas não é legume. Então o texto está o quê? Incoerente. Então vamos tornar o texto coerente? Aí eu tiro tomate e eu coloco aqui agora, ó, a melhor, mas é a melhor batata do Rio de Janeiro, é a batata de Rocha Miranda. Para quem não conhece, Rocha Miranda é a esquina com Copacabana, é o melhor bairro do Rio de Janeiro, é a Július Batata, sensacional. Então agora, está coeso e está coerente, não está? Aí eu te pergunto, o texto aqui ele partiu do geral para o específico ou do específico para o geral? Ele partiu do geral para o específico. E é exatamente assim que você vai produzir o seu texto na hora da prova. Imagina o seguinte, imagina você que está em casa. Vou criar um nome para você, Atadolfa. Você é uma jovem de 17 anos. Aí você decidiu sair do cursinho e ir embora para casa sozinha. Lembrando que os grandes centros urbanos estão extremamente perigosos, mas você decidiu ir sozinha. Ah, eu estou fazendo agora uma luta, estou lutando jiu-jitsu, estou sinistra. Se algum bandidinho vier, eu pá, dou-lhe uma porrada. Beleza, você decidiu sair sozinha. Aí você está toda serelepe fagueira, andando pela rua com a sua bolsa, pá. E aí, de repente, vem quem? Um trombadinha. Aí o trombadinha vai e agarra a sua bolsa. Ele está querendo pegar aquela sua bolsa para vender e comprar umas pedras de crack. Só que na hora, pelo estilo que você está levando de vida, lutando, coisa e tal, você puxa. Só que aí, o trombadinha, doidão, noiadão, toma um susto também. E ele puxa de volta. Você puxa, ele fica puto. E ele estava com o quê? Com uma faca na mão. O que ele faz? Enfia no seu abdômen, gira, puxa, você cai no chão estribuchando. Era melhor ter entregado a bolsa, não é? Mas aí, observa essa situação. Você morreu.
Por que eu não dei exemplo comigo? Porque eu quero ver bastante, né? Você morreu. Aí se liga, um jornalista, ele não trabalharia do geral para o específico. Eu quero que vocês entendam isso. Cada tipo de texto tem um contrato de comunicação. Quando a gente começou a trabalhar o que podia e o que não podia dentro da redação, foi diante de um contrato. Então, aquele contrato vai ser trabalhado daquele jeito. Então, um romance do Machado de Assis é completamente diferente. Um artigo de opinião do JB é completamente diferente. A gente pode ter estruturas similares, mas nunca idênticas, porque cada tipo de texto tem um contrato de comunicação. Então, se fosse um texto jornalístico, o que o camarada faria? Ele partiria do específico para o geral. Então, ele primeiro ia trabalhar o fato. Então ele ia colocar assim, ó, jovem de 17 anos foi morta numa tentativa de assalto na rua da Guimar da Fonseca em Madureira após sair do curso preparatório para o Enem, e aí deixou para trás, porque ele quer deixar a coisa bonita, quer deixar marcante. Aí ele fala assim, ó, deixou para trás marido e 7 filhos. Caraca, impactou. Coitada, tinha marido e 7 filhos. Aí é o seguinte, depois ele vai falar de algo maior, mais importante. Não que a sua morte não seja importante, mas ele vai falar de algo maior, que é a questão da violência na cidade. A violência no Brasil. Então, para e pensa. Ele antes trabalhou um fato para depois trabalhar algo geral. Então, ele partiu do específico para o geral. Na sua redação do Enem, você vai fazer isso? Não. Você vai partir do geral e depois você vai especificar. Então, se fosse o caso, se fosse para falar da relação dos assaltos, como textos motivadores que estão ali na nossa prova, primeiro eu iria falar da violência e depois, talvez, citar o fato do assalto como um elemento específico para poder sustentar aquela minha tese, aquele meu tópico frasal. Estão entendendo? Beleza. Se não tiver, também não vai fazer diferença, porque você vai mandar um recado para mim e eu vou conseguir corresponder aí contigo. Tranquilo? Então, agora, vamos continuar a nossa brincadeira aqui para mostrar a parte da coesão sequencial. Então, acompanhe, ó. As conjunções e as preposições, assim como as locuções conjuntivas e prepositivas, estabelecem relações lógicas entre as ideias. E eu quero que você entenda que a preposição, ela não tem um valor em si, ela depende de um contexto, ela depende da situação em que ela está empregada. Então eu coloco que o Paulo saiu com Pedro para tomar uma cerveja. O Paulo saiu na companhia de Pedro, né? Então a preposição com ali tem valor de companhia. Agora, se eu falar que o Paulo feriu Pedro com uma faca, aí já não pode ser de companhia, já vai ser de quê? De instrumento. Então a preposição, ela tem um valor na estrutura. Isso significa que eu vou sempre ter de interpretar, de analisar aquele contexto. A conjunção, eu também tenho de analisar, mas ela já tem um valor mais forte. Um porém, por exemplo, jamais será conclusivo, ele sempre será o quê? Adversativo. Então é por isso que eu digo, além de gravar as preposições que a gente já tem gravada desde a época da escola, eu também tenho que gravar as conjunções. A diferença é que preposição são apenas 18 e a conjunção são 16 valores semânticos. Então tem mais de 16 conjunções, além das locuções que são conjuntivas e prepositivas. E é por isso que a gente vai oferecer esse material para você, ó, anotar. Tem de anotar, tá? Para poder massificar. Não é só ler, não, tá? Não adianta de nada. Então, vem aqui comigo, ó. Olha o exemplo. Caso precise de mim, telefone. Tá vendo esse caso aqui, ó? Caso precise de mim, telefone. Imagina a situação. Eu mandei você me ligar em qualquer momento. Ó, pode ligar para mim. Tô tranquilão, tô liberado. Não, não fiz isso. Eu disse, caso precise de mim. Então, eu criei uma condição. Se precisar de mim, telefone. Caso precise de mim, telefone. Então, aqui é uma condição para a realização de algo, que é telefonar. Olha essa outra. Assim como o Brasil, outros países latino-americanos estão crescendo. Então, é só o Brasil que está crescendo? Não, os países latino-americanos também estão crescendo. Então, ó,
assim como o Brasil, outros países latino-americanos estão crescendo. Esse assim como, ele está dando valor de quê? Ele está dando valor de comparação. Então, aqui, ó, eu tenho uma comparação. Isso vai ser explorado no nosso concurso? Vai. Eu já vi diversos professores dando aula de modalizadores argumentativos. Aí o aluno pensa, caraca, meu irmão, o Enem é sinistro, tá apresentando a parada que eu nunca vi na vida, minha professora Tia Teté nunca falou isso. Pô, ela falou, parceiro. O que são os modalizadores argumentativos? São as conjunções. É isso aqui, ó. É para você entender a ideia que a frase está apresentando. Entendendo isso daqui, meu parceiro, você vai tirar de letra, tá? Agora, vamos começar a anotar aqui e a entender quais estruturas são muito cobradas para nós no dia de nossa prova. Se liga só. Uma delas é a relação da causa e consequência. Você já deve ter percebido que na prova escrita, eles cobram isso daqui, ó, e muito, e muito. E você tem de perceber o que é causa e o que é consequência. O que é uma causa? A causa é a origem da coisa. E o que é a consequência? É o que decorre diante daquela origem. Então aqui, ó, bebi tanto que passei mal. Bebi tanto que passei mal. Então eu tenho duas orações. Tenho bebi e tenho passei. Se eu vou trabalhar uma relação de causa e consequência, eu tenho um período composto, em que eu tenho uma oração principal e eu tenho uma oração subordinada adverbial causal ou uma oração subordinada adverbial consecutiva. Então, repara, bebi tanto que passei mal. O que é a principal conjunção consecutiva. E o que é uma conjunção consecutiva? É uma conjunção que indica consequência. Mas não é difícil de perceber esse que consecutivo, porque lá dentro da gramática, ele diz que o que consecutivo possui um processo de correlação. Então, ele não aparece sozinho. É necessário que apareça um outro termo correlacionado a ele. E que outro termo será esse? Será um termo intensificador, que será tanto, tal, tão ou tamanho. Então, quando você visualiza um que numa estrutura, este que, para trabalhar esse valor de consequência, é necessário que antes dele apareça um termo intensificador. Então, aqui, ó, bebi tanto que passei mal. Qual é a causa? É ter bebido demais. E o que aconteceu diante de eu ter bebido tanto assim? Eu acabei passando mal. Então, eu tenho a relação de causa e consequência. Onde é que está a causa? A causa está do lado do intensificador e a consequência está do lado do que é uma conjunção consecutiva. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Agora, olha a outra aqui. Como bebi muito, passei mal. E aí, se liga, meu parceiro. A intenção é falar que o camarada bebeu e passou mal. É a relação da causa e da consequência. Mas como eu estruturo a frase, o processo muda. Muda a análise para você trabalhar aí no dia. Então, vamos lá, ó. Imagina o seguinte, camarada destaca que passei mal. E ele pergunta para você qual é o valor. Tu tem que estar ligado que aqui tem de ter o valor de consequência. Se ele destaca o bebi tanto, você tem que estar ligado que aqui está o valor de causa. Agora, olha aqui que bonito também. Como bebi muito, passei mal. Olha, repara, eu tenho o como. O como ele pode ser causal, ele pode ser comparativo, ele pode ser conformativo. Geralmente, quando ele é causal, ele aparece, ó, no início do período, no início da sentença. Então, ó, como bebi muito, passei mal. Ou seja, a causa não é o fato de ter bebido muito? Então, aqui, este como é uma conjunção subordinada adverbial causal. Então, ó, como bebi muito, passei mal. Então, aqui eu tenho a causa e aqui eu tenho a consequência. Simples isso, não é? Então, vamos lá, ó. O que a gente vai fazer agora, meu companheiro?
eu apresentei a relação da causa e da consequência e eu agora vou precisar apresentar a relação talvez mais cobrada na prova, tanto na parte da produção quanto na parte da interpretação, que é a relação da oposição. Quando a gente fala de argumentação, a gente fala da conjunção, mas quando eu falo da base da argumentação, eu estou falando estritamente da oposição. Então, esta nossa aula de coesão textual terá uma terceira parte que você vai assistir daqui a pouco, tá? Então, ó, vai lá tomar um café, comer um biscoito, beber uma água, vá ao banheiro e volta. Passa aí no próximo bloco, tranquilo? Então, ó, até daqui a pouco, meu parceiro. Então, vamos lá. Beijo. Fala, galera. Gostou da aula? Curta e compartilha.